Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um dia para a gente falar sobre a leitura da procrastinação. Então, vamos tentar sintonizar. Tem dias que às vezes é mais conturbado, pelo menos para mim o dia hoje foi mais conturbado. Para algumas pessoas talvez possam não ter sido, para outras sim. Vamos relaxar um pouco por um minuto. Respirar fundo, sentir a respiração entrando e saindo. Deixa a língua cair, saindo do céu da boca. Sintonize com o poder maior, com o poder divino, com o poder de Deus. Vamos pedir a cura de todos os males sentimentais, físicos, espirituais, que possam nesse momento estar fazendo mal para nós. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gente, eu vou começar a leitura aqui. E agradeço a Deus por mais um dia estarmos juntos, por mais um dia eu poder estar aqui. A procrastinação, ela é uma coisa que, se deixar, ela vem mesmo. Adiar certos compromissos é mais interessante, vamos dizer assim, né? Então eu já adiei um, não quero adiar mais um. Deixa eu entrar aqui no livro. Disciplina. Como dar ordens a si mesmo e cumpri-las? Muitas vezes você já deu ordem a si mesmo e não conseguiu cumprir? Eu já fiz isso várias vezes. Eu acho complicado, às vezes eu fico pensando, por que a mente nos trai tanto assim? Dá tão mais fácil a gente falar e fazer, né? A gente às vezes arruma tantos artifícios, tantas coisas, que a gente às vezes até se perde no próprio pensamento, nas próprias tarefas que temos que fazer. E quando a gente tem tendência de se distrair, aí fica mais fácil ainda a gente procrastinar, né? Mas eu tenho certeza que esse livro, cada vez que a gente vai aumentando as leituras, né? Agora a gente tá 1/3, né? Ele vai 315 páginas, a gente tá na página 108. A gente vai aprofundar mais e vamos aprender a sermos menos procrastinador que os demais, tá certo? E aí eu esqueci de passar para as pessoas. Vamos lá, passar para algumas pessoas que eu acredito que vão gostar dessa live, vão achar muito legal, bastante interessante. É tão bom poder estar com vocês aqui, participar de tanta coisa boa. É tão bom fazer essas leituras. Se eu soubesse, eu tinha começado há muito, muito tempo atrás, sabe? Mas acho que tudo na vida tem seu tempo certo. A gente nunca sabe exatamente o que Deus reserva para cada um de nós. E quando a gente se sente preparada, aí sim, as coisas acontecem. Então, começando aqui o texto. Na época da faculdade, eu dividi o quarto com um estudante de arquitetura. Era um cara inteligente e talentoso, além de bom amigo, mas também um dos maiores procrastinadores que já conheci. Ele dominava a arte de apertar o botão soneca às vezes. Seu despertador tocava de 10 em 10 minutos por horas, até a hora do almoço. Sua especialidade era deixar tudo para o último minuto.
fazer os trabalhos da noite da véspera se tornara seu comportamento padrão. E ele passava madrugadas em claro, mas muitas vezes não conseguia terminá-los. Eu já fui um pouco parecido com ele. Mas você não precisa conviver para sempre com estresse, maus hábitos de sono, culpa e problemas virando uma bola de neve. Você pode romper o hábito da procrastinação se souber como. Tem vezes em que você sabe exatamente o que deveria fazer, mas mesmo assim não faz. Às vezes você percebe que não dá ouvido a si mesmo, certo? Uma das principais causas da procrastinação é a falta de disciplina, que consiste na capacidade de convencer seu corpo a realizar uma ação desejada. Interessante isso, olha. Uma das principais causas da procrastinação é a falta de disciplina, que consiste na capacidade de convencer seu corpo a realizar uma ação desejada. Quer dizer, a gente deixa o corpo comandar e não a mente, né? A disciplina é o segundo elemento mais importante do desenvolvimento pessoal, logo depois da motivação. Em seu núcleo está a autorregulação, a capacidade de superar as emoções negativas que nos fazem deixar de concluir as tarefas. Outro aspecto importante é a capacidade de controlar a paralisia decisória, que a gente já viu no outro capítulo. Então, a autorregulação, ela supera as emoções negativas, porque a gente começa a ficar mais feliz por estar conseguindo fazer as coisas, né? Por fim, o terceiro fator relacionado à disciplina envolve o conceito que chamamos de heroísmo, que se baseia na arte de sair da sua zona de conforto. Então, ele fez um esquema aqui, aí a disciplina, ela é maior quando você tem maior autorregulação e heroísmo. E ela diminui se você tiver mais paralisia decisória. Este capítulo vai lhe apresentar maneiras práticas de desenvolver disciplina de vez. Com mais disciplina, você vai ser mais produtivo e eficaz, tornando-se assim capaz de coisas mais significativas. Ao realizar sua visão pessoal com mais eficácia, você vai se sentir mais feliz. Concordo plenamente. Quanto mais a gente se realiza, a gente vai ficar feliz com a gente mesmo. Quando a razão diz sim, mas as emoções dizem não. Meu pai sempre dizia: Petri, você precisa aprender a mandar em si mesmo. É o que eu sempre respondia: como assim, pai? Eu mando em mim, só não obedeço. Diversos estudos sobre procrastinação indicam que não ter a capacidade de obedecer a nós mesmos é provavelmente o principal fator que nos leva a protelar as coisas. O nome técnico dessa capacidade é autorregulação. Autorregulação, capacidade de dar ordens a si mesmo e cumpri-las. Qual é a sensação quando você quer mergulhar em uma piscina gelada, mas seu corpo diz não? Como você se sente quando quer puxar papo com um estranho, mas fica calado? Quantas vezes você já disse a si mesmo que vai começar a trabalhar em um projeto, mas passa horas fazendo algo totalmente diferente? Quantas vezes na sua vida você tentou se obrigar a fazer alguma coisa, mas não obedeceu? O motivo para a nossa desobediência está lá atrás na história da evolução do cérebro humano. No corredor de milênios, nosso cérebro não apenas cresceu em volume, como desenvolveu partes novas. Parte mais antiga do cérebro humano é o tronco, também conhecido como cérebro reptiliano, que é responsável pelos reflexos básicos e instintivos. Mais tarde desenvolveu-se em nossos ancestrais mamíferos o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas nossas emoções. Só bem depois é que veio a surgir a parte mais nova do cérebro, o neocórtex. Ele é o responsável pelo pensamento racional e lógico, o planejamento e a linguagem. Então, o neocórtex ele vem por cima de tudo. Então, vem o reptiliano, depois vem o límbico, depois vem o neocórtex, né?
Então, o reptiliano, ele é responsável pelos instintos, o límbico pelas emoções e o neocórtex pelas razões, né? Que no caso é racionalidade. Como o cérebro se desenvolveu gradualmente, as conexões do sistema límbico mais antigo para o córtex mais novo são mais numerosas e mais fortes que aquelas no sentido inverso. O resultado disso é que o nosso comportamento sofre mais influência da emoção do que a razão. Essa é a estrutura do cérebro que nos torna tão ruins em obedecer a nós mesmos. E o neocórtex racional, que dá as ordens, mas o sistema límbico emocional mais forte não escuta. A autorregulação é a capacidade de continuar as próprias emoções conscientemente. Ao desenvolver essa capacidade, você obedece a si mesmo mais vezes e se torna mais resistente às tentações. No fim das contas, você procrastina menos. A autorregulação não consiste em bloquear as emoções. Por si mesmas, as emoções não são ruins. Muito pelo contrário, elas facilitam a tomada de decisões e são mais rápidas que a razão em reagir, ajudando assim a garantir nossa sobrevivência. No entanto, fortalecer suas habilidades de autorregulação permite que você evite a armadilha de virar escravo das próprias emoções quando elas não lhe fazem bem. E isso é que é o problema, a gente nem sempre consegue comandar, mesmo sabendo que não está fazendo bem, a gente não consegue comandar nossas emoções. Por conta de como o ser humano evoluiu, acontecem mais conexões do cérebro emocional para o cérebro racional do que no sentido inverso. Aqui ele está colocando apenas um resumo. Algumas emoções evoluíram em ambientes completamente diferentes daqueles em que vivemos hoje. Por exemplo, o medo de estranhos se aproximando provavelmente se desenvolveu numa época da história em que ainda vivíamos em pequenos grupos nas cavernas, quando desconhecidos podiam representar graves ameaças. Só que o mundo vem mudando mais rápido do que nossas emoções conseguem se adaptar. Então, muitas vezes, temos reações inapropriadas, momentos em que as emoções deixam de ser nossas auxiliares. As emoções se tornaram uma barreira que precisamos aprender a superar. Daí a importância da autorregulação. Como tornar as rédeas das emoções que atrasam sua vida? Como tomar essas rédeas, né? Como superar as emoções negativas que paralisam você, aquelas que o fazem procrastinar? Como melhorar sua capacidade de autorregulação? Mas ele fala que a solução pode ser elegantemente demonstrada pela antiga metáfora budista do elefante domador. Ela é tão simples e ilustrativa que é utilizada na psicologia contemporânea. A personalidade de cada pessoa pode ser dividida em duas criaturas independentes, o elefante e o domador. O elefante emocional e o domador racional, figurativamente falando, cada um de nós tem dentro de si duas criaturas independentes, um elefante selvagem e um domador que o controla. O elefante simboliza nossas emoções, enquanto o domador é nosso lado racional. A diferença de tamanho entre o elefante e o domador representa bem o desequilíbrio das conexões entre o sistema límbico e o neocórtex. Porque se o elefante tivesse a capacidade racional, né, de verificar o quanto ele é grande e quanto ele é capaz de massacrar o domador, ele não iria obedecer. Mas ele foi, ao longo do tempo, treinado para aquilo, desde pequeno.
E assim ele foi vendo também os exemplos dos demais que estavam lá com ele sendo obedientes. E aí com isso, claro que ele vai continuar da mesma forma, né? Então se fala que que ele está preso por uma corrente, mas que facilmente poderia se libertar. Mas quando era pequeno, ele tentou se libertar, não conseguiu, porque não era forte o suficiente, e depois parou de tentar. Então é que muitas vezes acontece com a gente. Vocês devem ter ouvido falar sobre essa metáfora também, né? Continuando aqui. A autorregulação é a capacidade do domador de controlar o elefante. Quanto mais competente e forte for um domador, mais facilmente ele vai conseguir guiar o elefante no caminho certo. Mas se estiver fraco ou cansado, o domador perde a capacidade de controlar o elefante. Assim, como o domador precisa aprender a controlar o elefante para guiá-lo na direção certa, precisamos aprender a controlar conscientemente nossas emoções para dar os passos certos rumo à realização da nossa visão pessoal. Não basta que seu domador queira seguir sua visão, seu elefante também precisa segui-la. Quando existe harmonia entre o domador e o elefante, acontece um estado de fluxo. Seu elefante faz atividade com prazer e seu domador sabe que suas ações estão alinhadas à sua visão. A gente tem que ter uma visão, um propósito, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, vamos ver. Como aprender a controlar o elefante? Como domá-lo? Em que se baseia a capacidade de autorregulação? A harmonia entre o domador e o elefante é crucial para realizar isso, certo? Vamos lá, recursos cognitivos, a chave da autorregulação. Estudos mostram que nossa capacidade de autorregulação é limitada. Não fiquem tristes, gente, somos humanos, tá? Mas somos seres de luzes, então a gente tem que deixar aflorar mais nossas coisas boas que Deus nos deu. Dependendo dos chamados recursos cognitivos. No caso do elefante e do domador, os recursos cognitivos disponíveis são representados pelo nível de energia do domador. Imagina como se fosse um copo de água. A cada vez que você se convence a agir, seus recursos cognitivos se reduzem mais um pouco. Parte da água no copo é consumida. Uma vez consumidos todos os recursos cognitivos, você perde a capacidade de autorregulação e suas emoções assumem o comando. O domador perde energia e já não tem força suficiente para controlar o elefante. O elefante, então, começa a fazer o que bem entende. Vê TV, fica olhando as redes sociais compulsivamente, bebe, fuma, trai, come demais, vê pornografia ou torna cartão de crédito. O elefante está deixando você de lado. Hoje, o elefante quase mudou meu, que estou cansado. Como disse, meu dia foi muito atarefado. A boa notícia é que é possível repor seus recursos cognitivos no decorrer do dia e até aumentar a capacidade de armazenamento deles. Quero saber, eu achei interessante isso daqui. O que significa que você não apenas pode encher de novo o seu copo imaginário, como pode torná-lo maior. E gostei mais ainda, né? Porque aí, em vez de um copo de 200, a gente vai ter um copo de 500, né, gente? Bem melhor. Se você quer que sua capacidade de autorregulação dure o dia inteiro, precisa repor seus recursos cognitivos com regularidade. Precisa encher o copo d'água, não é deixar tudo para uma vez só, né? Pelo que eu tô vendo. Então, encha seu copo regularmente, como uma medida preventiva. Não é boa ideia adiar isso.
Se você procrastina o descanso, corre o risco de esgotar seus recursos cognitivos a tal ponto que não vai restar energia nem para se reabastecer. Estudos indicam que os recursos cognitivos dependem em grande parte de nutrientes, especialmente da glicose e de açúcares simples. Portanto, para repor sua capacidade de regulação, convém beber um pouco de suco natural ou comer alguma fruta. Outra forma de se recuperar e dedicar algum tempo a atividades físicas ou manuais leves que ajudem seu domador a relaxar. Uma caminhada de 5 minutos já produz recarga quase total. Desse modo, várias vezes por dia você deveria deixar seu celular de lado. Tomar um copo de suco natural ou dar uma volta sozinho no quarteirão. O tempo gasto nisso vai ajudar a repor seus recursos cognitivos, permitindo que você execute mais atividades que exigem autorregulação. Esse reabastecimento preventivo tem o poder de multiplicar sua produtividade. Muitos clientes meus me contam que trabalham noite adentro e que estão simplesmente esgotados. Eu já fui assim. Mas aprendi a planejar repousos regulares ao longo do meu dia. E mais importante, a seguir esses planos. Quando me lembro de repor meus recursos cognitivos, às vezes chego a encerrar o dia de trabalho com mais energia do que quando me levantei. Explica isso para nós, autor, que eu quero saber. Terminar o dia com mais energia. Aumentando seus recursos cognitivos. Quando dizem que alguém tem força de vontade, geralmente significa que essa pessoa tem grande capacidade de armazenamento de recursos cognitivos. Em outras palavras, quanto maior o seu copo, por mais tempo você consegue realizar a autorregulação. Já os procrastinadores têm uma capacidade baixíssima de autorregulação e seu domador se cansa rápido. Pesquisas recentes indicam que a força de vontade pode ser comparada a um músculo. É possível fortalecê-la com exercícios físicos, o que melhora o desempenho do seu domador. No entanto, assim como é possível fortalecer o músculo da força de vontade, também é possível desgastá-lo. É por isso que não é uma boa ideia fazer resoluções de ano novo numerosas e ambiciosas demais. O efeito sobre sua força de vontade é que ela vai ficar tão sobrecarregada quanto ficam seus músculos. Se você pegar pesado na academia uma única vez, depois de um ano inteiro de sedentarismo. Isso é verdade, né? Se a gente vai lá, fica tudo dolorido, fica cansado, quer voltar. Breves surtos de atividades, uma vez ou outra, não vão aumentar sua força de vontade. Da mesma maneira que não fortalecem os músculos. Na verdade, isso pode até piorar a situação. Procure ter cautela ao trabalhar esse aspecto. Expandir seus recursos cognitivos é a base da melhoria da autorregulação e, por consequência, do combate eficaz e duradouro, presta atenção, e o combate eficaz e duradouro à procrastinação. A maneira certa de fortalecer o músculo da força de vontade é pelo desenvolvimento de hábitos. Criando hábitos. Como treinar seu elefante? Achei interessante isso. Como treinar seu elefante. Meu elefante parece que tá bem grande. Porque ele parece que tá assim, muito estressado às vezes. Tem dias que ele tá muito desanimado. Cada dia tá de um jeito diferente. Então, ele parece que se torna maior e aí parece que meu domador fica mais cansado. Aí tem dias que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. E assim a gente vai caminhando, né? Porque eu acho que nem todo mundo consegue estar bem o tempo todo. Pouco tempo atrás, um colega meu, após muito treino, disputou uma ultramaratona de 110 quilômetros nas montanhas.
Alguns anos antes, ele não corria nada, na verdade, nem gostava desse esporte. E hoje em dia, esse ex-procrastinador irresponsável é de todos os meus conhecidos, aquele que tem um dos mais fortes músculos da força de vontade. Ao formar hábitos gradualmente, ele conseguiu colocar seu elefante em marcha. Interessante. Muitas das coisas que precisamos fazer são desagradáveis no início, com certeza. Por isso que a gente procrastina, não é? O resultado é a aversão emocional que nos paralisa e nos faz adiar sua execução, ainda que o nosso lado racional nos informe as obrigações lá, fica falando, né, você tem que fazer, hein? E aí? Adiar sua execução, ainda que no lado racional nos informe que as obrigações precisam ser cumpridas. As emoções negativas nos desencorajam. Nosso elefante as vê como obstáculos e fica com medo. Quanto maior a aversão, quanto maior e mais complicada for a tarefa, maior o obstáculo vai aparecer para o elefante. Vai aparecer, não aparecer, tá? Já que muitas coisas importantes da vida estão do outro lado dessas barreiras emocionais, você precisa aprender a superá-las. Como enfrentar a aversão? Como chegar a aprender a gostar de atividades agradáveis? Como aprender a pouco alcançar o fluxo enquanto você as realiza? Para superar a paralisia, você precisa começar desmembrando a tarefa, tornando-a menor possível, para que o elefante não sinta medo. É como se a gente falasse em mini metas, né? As mini metas, a gente vai dividindo as metas em pequenas metas, para que a gente possa conseguir fazê-las. E quando a gente acha que aquela meta está muito grande, a gente acaba desistindo. Então, por isso que está falando, a gente precisa começar desmembrando a tarefa, tornando-a menor possível. Então, continuando. Em seguida, você repete essa ação regularmente, para ensiná-lo a transpor esse obstáculo baixo. Em geral, as ações precisam ser repetidas entre 20 e 30 vezes, para que o elefante passe a realizá-las de maneira automática. E assim você terá formado um novo hábito. Não vai mais sentir a aversão a essa tarefa. Será como escovar os dentes. Então ele coloca aqui 1. Paralisia inicial. 2. Reduzir o obstáculo ao máximo. 3. De 20 a 30 repetições. 4. Aumento gradual. 5. Paralisia superada. Então, ele tem um passo a passo para a gente poder conseguir sair da procrastinação. Uma vez que você tem incorporado o seu novo hábito, pode aos poucos aumentar o grau de dificuldade da tarefa. Desse modo, você pode superar o obstáculo que inicialmente causava aversão e levava à paralisia. Foi assim que comecei a escrever este livro. Me comprometi a redigir apenas 2 parágrafos todos os dias. Os parágrafos são bem pequenos, né, gente? Para mim, e especialmente para meu elefante, esse volume de texto parecia aceitável. Se desde o princípio eu me obrigasse a escrever várias páginas, ou mesmo um capítulo inteiro a cada vez, talvez você não estivesse lendo isso agora. Por um lado é verdade, melhor colocar uma mini meta do que botar uma metona, né? Vamos dizer assim. Criar hábitos não é uma questão de quantidade, é um processo que envolve pequenos passos e repetição regular. Com pequenos passos, você pode percorrer grandes distâncias. Muito tempo atrás, os samurais japoneses usavam um método de aprendizagem gradual e constante para superar mesmo as coisas mais desagradáveis. Chamavam-no de Kaizen.
Ao promover aumentos graduais após adquirir um novo hábito, você fortalece o músculo da força de vontade. Ao aumentar aos poucos a meta, sua força de vontade ganha força. E quanto mais forte ela for, mais fácil vai ser superar cada vez mais obstáculos. Que incrível, né? A gente tem que ter mais força de vontade, mais vontade de fazer as coisas certas para nós, né? Porque a gente vai falar assim, isso não é bom para mim, porque eu tô tão cansada agora, eu não quero fazer isso. Não vou deixar isso para depois. E aí você fica pensando lá depois que o tempo, o que você poderia ter feito, né? Se você quer começar a praticar corrida, não é uma boa ideia sair e correr 3 quilômetros logo no primeiro treino. Estabelecer uma meta alta demais provavelmente vai assustar seu elefante. Você pode até completar os 3 quilômetros 1 ou 2 vezes, mas provavelmente sua carreira como corredor vai acabar por aí. Para tornar a corrida um hábito, comece com o mínimo possível superar. Corra poucas centenas de metros todos os dias, ou apenas vista a roupa de ginástica e saia logo depois e volte para casa. Sempre se pode dar um passo que seja confortável. Repita esse pequeno passo algumas vezes até seu elefante se acostumar com ele, e então você vai conseguir correr mais um pouco. Esse método serve para treinar correr praticamente qualquer distância que você tenha em mente como objetivo final. Você vai começar a entrar no fluxo durante a prática e assim vai passar a curtir a corrida. Esse método dos pequenos passos serve para aprender a levantar cedo, a ter uma alimentação saudável, a praticar atividade física regular, a eliminar maus hábitos. Mudanças graduais são mais agradáveis do que as súbitas e radicais. Também são mais duradouras e, portanto, têm chances de sucesso bem maiores. Como existe apenas um único músculo da força de vontade para tudo, treiná-lo para uma atividade vai dar a você força para todas as outras também. Meu colega maratonista que treinou sua força de vontade correndo, atualmente utiliza no trabalho todos os dias seu músculo fortalecido. Como não interromper hábitos e como mantê-los? Hábitos podem ser interrompidos com relativa facilidade, por motivo de férias, doença ou mero esquecimento. Quando isso acontece, você precisa saber como retomá-lo o mais rápido possível. Após uma pausa, muitas pessoas cometem um erro grave que assusta seu elefante e as faz abandonar o hábito de vez. Querem recomeçar de onde pararam, por exemplo. Você passa um tempo doente e quando se recupera, quer voltar a correr ao menos 3 quilômetros, com que havia se acostumado antes. Só que voltar imediatamente ao mesmo nível de intensidade é um choque dissonante para o seu elefante, podendo despertar a aversão dele. Imagina, você vai estar lá ainda cansado, ou às vezes você fica gripado, não está tão animado e quer forçar a fazer aquela mesma quantidade. Então faça um pouco menos, até que o seu corpo aguente, né? Por isso que é muito bom de trabalhar autoconhecimento, que a gente vai vendo quanto que a gente vai aguentando. A gente vai, claro, tentando superar um pouco, mas quando a gente tá mais doente, não, você já faz uma meta, não, hoje eu vou fazer 1,5 km, por exemplo, amanhã eu já faço 2. Né? Isso dependendo de como você vai melhorando. Se for o caso do exemplo que eu tô falando, da pessoa ter ficado doente, tá? Se por acaso você tiver que interromper um hábito, volte ao início e defina a menor meta possível.
Após poucas repetições, você estará pronto para aumentá-la. As mudanças de hábitos precisam ser sempre lentas. O que fazer quando o hábito é interrompido? Como mudar maus hábitos e torná-los de vez? Abandoná-los, perdão. Os mesmos métodos para formar novos hábitos podem ser empregados para romper com maus hábitos. Reduza-os aos poucos, como no estilo Kaizen, até se livrar deles de vez. Um cliente meu fumava um maço e meio de cigarros por dia. Após diversas tentativas frustradas de parar, já perdera a fé em si mesmo. Achava que nunca conseguiria acabar com aquele mau hábito. Juntos decidimos tentar com ele o método Kaizen. Então, para quem está querendo parar de fumar aí, olha, tá vindo um bom exemplo. Prestem atenção. Ele determinou o limite de um maço por dia para o primeiro mês. Aquilo não despertou grande aversão no seu elefante. Superada a marca dos 20 dias, meu cliente começou lentamente a reduzir o consumo diário durante o segundo mês. Ele foi de 20 para 15, depois para 10 cigarros por dia. No terceiro mês, conseguiu reduzir para 5, até chegar, enfim, a 0. Hoje ele pode afirmar com orgulho que não fuma há 1 ano e meio. Usando o mesmo método, conseguimos transformar alcoólatras em abstêmios e sedentários crônicos em atletas. Muito interessante também. Um outro cliente meu conseguiu parar de roer as unhas e um terceiro aprendeu a gostar de passar roupa. Todas essas mudanças foram graduais e por isso mesmo duradouras. Um recurso útil na sua luta contra os maus hábitos é provocar aversão de propósito. Coloque obstáculos no caminho do elefante. Por exemplo, esconda o ícone do aplicativo do Facebook em uma subpasta, reduzindo assim as chances de abri-lo com tanta frequência. Um amigo meu usou esse princípio para deixar de fumar. Ele prometeu a si mesmo, para cada maço comprado, daria $50 ao pedinte de rua. Desse modo, o preço do maço aumentou absurdamente para ele, levando-o a parar de comprá-los. Aumentando a aversão, você consegue tornar quase tudo desagradável. Isso é uma outra metodologia também, né? De tornar desagradável algo a ponto de você não querer mais. Meus colegas e eu compilamos descobertas sobre o domador e o elefante, recursos cognitivos e o desenvolvimento de hábitos e criamos uma ferramenta simples para exercitar o músculo da força de vontade, diariamente, a lista de hábitos. Assim como a visão pessoal, essa é uma ótima ferramenta que vai ajudar você a combater a procrastinação. Ferramenta, lista de hábitos. A lista de hábitos é uma ferramenta fundamental para que você desenvolva a sua disciplina. Aos poucos, ela vai fortalecer seu músculo da força de vontade. Bastam 3 minutos por dia para usá-la e ela ajudará você a fazer mudanças significativas e duradouras na sua vida. Esse método consegue vencer a fraqueza que o neocórtex tem quando comparado com o sistema límbico ou emocional. A lista de hábitos incorpora descobertas de pesquisas sobre autorregulação e recursos cognitivos, bem como técnicas Kaizen e regras para desenvolver hábitos.
A lista de hábitos vai ajudar você a acordar cedo, a se alimentar de maneira saudável, a se exercitar regularmente, a concentrar nos estudos, a adquirir praticamente qualquer hábito positivo. Você também pode usá-la, se quiser, ajuda para controlar os seus maus hábitos. Parar de fumar, parar de apertar o botão soneca do despertador, deixar de comer demais, perder menos tempo na internet, parar de beber em excesso e parar de procrastinar. Preencher a lista de hábitos vai se tornar um meta-hábito. Preencher a lista de hábitos vai se tornar um meta-hábito. Vamos lá. O que isso significa? Resumidamente, o que você vai adquirir... Resumidamente, que você vai adquirir o hábito de adquirir novos hábitos. Em certo sentido, a lista de hábitos é a espinha dorsal do desenvolvimento pessoal, uma das bases sobre as quais podemos continuar a construir. Então, como funciona a lista de hábitos? A base do método é uma tabela simples que você vai preencher todos os dias. Cada tabela corresponde a um mês. As linhas representam os dias e as colunas representam os hábitos. Seja algo positivo que você gostaria de passar a fazer ou algo ruim que gostaria de se livrar. Dê um nome a cada hábito e coloque uma meta mínima para cada um. Por exemplo, se quer acordar mais cedo, você pode chamar esse hábito de acordar e colocar 7h30 como meta. É importante definir a meta mais baixa possível para não provocar aversão emocional em você e, sobretudo, no seu elefante. Por exemplo, sua meta para atividade física pode ser 10 flexões, caminhar 5 minutos ou correr 200 metros. Quando não for possível definir uma meta objetiva, como no caso alimentação saudável, você pode usar uma nota subjetiva, uma escala de 1 a 10. O hábito da primeira coluna deve sempre preencher a própria lista de hábitos. A última coluna deve ser sempre o espaço que você deu uma nota de 1 a 10, fazendo uma avaliação subjetiva do quão bem você realizou o seu potencial naquele dia. Você pode incluir quantos hábitos desejar, mas lembre que, se tratando da lista de hábitos, menos é mais. Para começar, recomendamos de 3 a 5 hábitos. Quando você já estiver acostumado a usar a lista, fique à vontade para acrescentar hábitos novos à folha do mês seguinte. Cada noite, preencha a linha correspondente àquele dia, registrando seu desempenho relativo a todos os hábitos anotados. Se você alcançou sua meta, marque a célula como uma bolinha verde. Se não alcançou, marque a célula com uma bolinha vermelha. Quando todos os hábitos do dia tiverem bolinha verde, você poderá colocar uma bolinha verde na última coluna, que é onde você acompanha o quão bem realizou seu potencial. Se algum hábito da linha tiver uma bolinha vermelha, a última coluna também precisa receber uma bolinha vermelha. Gente, eu achei isso bem interessante, sabe? Deixa eu imprimir aqui para mostrar para vocês. Essa página aqui, página 134. E eu acho que vocês deviam seguir, porque parece bem interessante, tá? Ele colocou aqui como exemplo da pessoa correr algo. Acordar 7h30. Ah, não, peraí, tá desligada a minha impressora. Desculpa, tá desligada a minha impressora, eu não percebi.
Só um instantinho que eu já vou conseguir aqui. Não tá saindo. Não tá saindo. Não tá saindo. E o meu computador desligou também. Deu problema aqui também. Fui ligar uma coisa e desliguei outra. Bem, o que eu vou fazer então? Eu vou encerrar a live por aqui, já que eu estou tendo esses problemas técnicos no momento. E o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu faço um print dessa tela e coloco nos meus stories, que aí vocês vão dar uma olhada. Mas eu recomendo que você coloque, por exemplo, no máximo 5 hábitos, como ele falou. Então ele colocou tipo acordar cedo, beber menos taças de vinho por dia, fazer uma caminhada de pelo menos 5 minutos, correr 200 metros. Então ele colocou o que ele já estava falando dentro do livro. E aí ele foi colocando várias colunas para colocar para cada um, assim, por exemplo, correr. Aí depois ele coloca na outra coluna beber menos, ou por exemplo, parar de fumar, né? Então ele foi colocando para cada coluna. Aí o que ele vai fazendo para cada dia, não lembro aqui, não deu para ver direito. Aí ele vai marcando as bolinhas, porque cada mês você vai ter essas mini metas, né? Que são metas pequenas para você conseguir ou tirar algum hábito que te incomoda ou ter novos hábitos, tá ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da live e quem for assistir depois de novo goste também. E a gente fica para o próximo dia que eu for conseguir fazer essa leitura. Acho que daqui a pouco, rapidinho, a gente vai terminar essa leitura. E vamos começar já uma próxima leitura, tá certo? Ó, um beijo grande no coração e até a próxima.